Há uma definição doutrinária, né, que mostra que os convênios são ajustes, acordos semelhantes aos contratos, que são firmados entre o poder público e entidades públicas, ou entre o poder público e entidades privadas, que se estabelecem a previsão de colaboração mútua. E é nessa colaboração mútua que a gente vai enxergar a principal diferenciação entre o convênio de um lado e o contrato do outro. Porque o objetivo aqui é a realização de objetivos de interesse comum dos entes. A gente vai fazer aqui um resumo sobre a diferenciação entre os dois, e a primeira diferença é justamente essa, porque no âmbito dos convênios, os signatários dos convênios têm interesses comuns, enquanto nos contratos, o interesse dos contratantes são interesses contraditórios e opostos. Porque vejam só, quando uma pessoa se dispõe a comprar uma casa que pertence a outra, o interesse de quem compra é no imóvel. E ele gostaria que o preço fosse o menor possível. Eu quero o imóvel e quero comprá-lo ao menor preço possível. Já o interesse de quem vende não é no imóvel, tanto é que está se desfazendo desse imóvel. O interesse é no dinheiro. E ele quer que o preço seja o maior possível. Vejam como são interesses contraditórios, contrapostos. Um quer que o preço seja o maior possível, outro quer que o preço seja o menor possível. Um quer, na realidade, o imóvel, o outro quer, na realidade, a grana. Isso é totalmente diferente dos convênios. Nos convênios há uma colaboração. Os convenientes, os partícipes, são interessados na mesma coisa. Por exemplo, imaginem o governo federal fazendo um convênio com estados do Nordeste para ações em combate à seca. Todos os convenientes estão interessados no benefício, pelo menos devem estar, que querem trazer para a população. Todos vão colaborar para atingir o mesmo objetivo. Se na realização das atividades previstas no convênio houver a aquisição de algum bem, todos os entes vão ter interesse que o preço seja o menor possível e que a qualidade seja exatamente a mesma, porque eles não estão em polos opostos, brigando ou lutando por coisas distintas. Estão do mesmo lado, né, na busca dos mesmos objetivos. Então, a diferenciação principal é essa, e existem também algumas outras, boa parte decorrente dessa daí, né? No contrato, mesmo no contrato administrativo, a relação jurídica é bilateral. Mesmo que apareçam diversas pessoas no mesmo polo da relação contratual, você tem A contratando B, podem aparecer diversas pessoas num dos polos, mas, por exemplo, se foram contratadas empresas para prestar em conjunto determinados serviços, todas estão aqui na condição de contratadas e interessadas na grana. Certo? Então você pode ter, eventualmente, mais de uma pessoa no mesmo polo, mas a relação continua bilateral, porque um lado quer uma coisa, a prestação do serviço, outro lado quer a grana. Já no caso do convênio administrativo, é possível a existência de diversos polos ocupados por diversos convenientes. Então você pode ter um convênio firmado entre a União, diversos municípios, ou diversos estados, ou entre eles, ou com diversos particulares, mas todos buscando a mesma coisa. Não existe essa bilateralidade, essa coisa altamente restritiva em que são dois polos, mesmo que esses polos sejam ocupados por pessoas diversas. Aqui não há limitação com relação a essa quantidade de polos. Há uma espécie de contrato, que não é exatamente um contrato administrativo, claro, mas é um contrato em que a gente enxerga uma coisa um pouco diferente, que é a existência de mais de dois polos, que é o contrato de constituição de uma sociedade. Então você, por exemplo, A, B, C e D vão criar uma pessoa jurídica, suponho que decidiram criar a Trambique Limitada. Então essas pessoas são polos que vão participar de um contrato, mais de duas pessoas, mas há uma diferença muito marcante entre este contrato de constituição de pessoa jurídica e o contrato ou o vínculo que une os convenientes, que não é exatamente um contrato. Aliás, estamos explicando a diferença do convênio para o contrato. Porque nesse contrato de constituição de sociedades, cria-se uma nova pessoa jurídica. Você pode ter A, B, C e D, criando a pessoa jurídica que eu falei, a Trambique Limitada.
Só que o patrimônio de A, de B, de C, de D, o patrimônio, tanto a parte positiva, os direitos e bens, quanto a parte negativa, as obrigações, são patrimônios distintos daquele patrimônio da pessoa jurídica que é criada. No caso de convênio, você também tem várias entidades como convenientes, vários partícipes do convênio, mas a regra é a não aquisição da personalidade jurídica pelo convênio, né? Nós vamos ver quando... Na realidade, nós vimos, se formos analisar os capítulos pela ordem numérica, né, na parte relativa à organização da administração pública, a gente falou da existência, no âmbito da administração atualmente, da figura dos consórcios, que são bem semelhantes aos convênios administrativos, mas os consórcios, conforme disciplinados na lei, eles podem se constituir, vão se constituir como pessoas jurídicas, que vão inclusive integrar a administração pública dos entes consorciados, certo? Mas isso não é o caso, na regra, para os convênios. Então, há uma diferença mesmo do convênio com relação a esse contrato, que não é exatamente administrativo, mas é uma espécie de contrato, quando se cria uma sociedade. Há a criação de uma nova pessoa jurídica, tá? Então, com relação ao convênio, esse elemento não existe. Além disso, como outra diferença, salvo expressa previsão, no contrato não há liberdade para os contratantes se retirarem da avença. Eles não têm a liberdade de fazerem isso. Normalmente, o contratante, para sair, vai ter que passar por um processo de rescisão do contrato. Ou se houver um efetivo acordo, né? O contrato, na realidade, para que ele deixe de existir, ele precisa passar por um procedimento de rescisão. E quando eu falo alguém sair livremente da avença, se é um caso de contrato, tendo dois polos, se um polo vai sair, claro que não vai existir, não vai subsistir de contrato com uma pessoa só, certo? Então, no caso de convênio, há a possibilidade de que haja retirada de forma relativamente livre por parte dos integrantes desse convênio, e o convênio não necessariamente se extingue quando há a saída de um dos convenientes. Bem, além desses aspectos, no contrato administrativo, para que o poder público firme o contrato administrativo, a regra é a necessidade de licitação para a escolha do contratado, como será detalhado no capítulo subsequente sobre licitações públicas. Já com relação ao convênio administrativo, apesar de a lei dizer que se aplicam à Lei 8666, né, que se aplicam aos convênios no que couber as regras previstas nesta lei, ou seja, a Lei de Licitações e Contratos, seria aplicável também para os convênios no que couber. Só que quanto ao aspecto da existência de licitação, não é que não se aplique, é porque não há normalmente como aplicar, porque se você for tentar aplicar, normalmente você vai cair num caso de inexigibilidade de licitação, que é a ausência de competitividade. Normalmente, os convenientes, eles já entram em acordo, conversam antes, têm objetivos comuns e não há como se fazer uma competição para selecionar quem serão os partícipes daquele convênio. Então, a licitação é uma realidade distinta do que se busca num convênio, que são objetivos comuns.